Vamos continuar falando sobre educação, cidadania e direitos humanos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a cidadania. A origem e evolução do conceito. O que é cidadania? A cidadania é o direito de desfrutar dos direitos à liberdade que são garantidos a todas as pessoas. Então, todas as pessoas têm direito à liberdade. E cidadania é isso, é desfrutar dessa tal liberdade que é dada para a gente como direito. O conceito de cidadania, assim como o direito, se renova constantemente diante das transformações sociais, do contexto histórico vivenciado e principalmente diante das mudanças de paradigmas ideológicos. Por que essas transformações sociais? Porque no decorrer do tempo, foi passando o tempo, foi surgindo algumas transformações sociais. As mudanças sociais refere-se a uma alteração na ordem social de uma sociedade. A mudança social pode incluir mudanças na natureza, instituições sociais, comportamentos sociais e nas relações sociais. De acordo com as pessoas vão estudando, tendo educação de qualidade, vai acontecendo essas transformações sociais. A cidadania conhecida na antiguidade clássica não é a mesma cidadania porque lutamos ordinamente e a que almejamos concretizada nas gerações futuras. Então, como era a cidadania na antiguidade e como é essa cidadania agora e como almejamos essa cidadania. A ideia de cidadania é muito antiga. Ela surgiu na Grécia no século 7 a.C., em que os homens eram considerados livres, mas só era considerado cidadão naquela época quem tinha riquezas naturais e propriedades. Os demais, os plebeus, não eram considerados como cidadãos. E foram eles, os plebeus, foram os primeiros a lutar pelos direitos do povo em prol da cidadania para todos. Porque, infelizmente, só quem era considerado cidadão era quem tinha bens materiais e quem tinha terras. Os demais não eram cidadão. A cidadania está ligada à nação de direito e deveres, e estes ligados às leis. O significado de ser cidadão, ontem e hoje, nos remete à luta permanente pelos nossos direitos de cidadão. Então, há muito cidadania deixou de ser simplesmente o direito de votar e ser votado. Cidadania é muito mais que isso. É ter educação de qualidade, saúde, informação, poder de participação na condução das políticas públicas e igualdade de oportunidade. Então temos que lutar com o nosso direito, temos que lutar por uma educação de qualidade, por saúde, por informação e sempre estar participando das políticas públicas e também lutar pela igualdade de oportunidade para todos, independente de raça, cor, credo, a oportunidade tem que ser para todos. Após a Segunda Guerra Mundial e diante dos horrores provocados pelo Holocausto, grande massa de desrespeito ao valor e dignidade da pessoa humana, os direitos humanos ganharam força. Isto culminou na criação da Organização das Nações Unidas e em sequentes tratados de direitos humanos, a destacar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ela foi referida, a declaração foi proclamada pela ONU em 10 de dezembro de 1948 e representa uma tentativa de convergência de todos os valores que já foram buscados pelas outras exposições de prerrogativas que a precederam. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. E qual era a finalidade dos direitos humanos? É resguardar os valores preciosos das pessoas humanas, ou seja, direitos que tendem a proteger a solidariedade, a igualdade, a fraternidade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Então, esses são os direitos.
Ao mencionar no artigo 1º que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade, faz ressurgir os ideais presentes na Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Então, na declaração e no artigo 1 diz que todas as pessoas nascem livres e com direito à dignidade e à igualdade. Então, por dever, é nossa obrigação lutar pelos nossos direitos. Nota-se que a Declaração dos Direitos do Homem de 1948 alcançou os direitos das 3 dimensões, que é a primeira dimensão, que é direitos civis e políticos, a segunda dimensão, que é direitos sociais, econômicos e culturais, e a terceira dimensão, que é direitos difusos. A primeira geração, o contexto associado à primeira geração nos direitos humanos vem do final do século XVIII, quando após a independência dos Estados Unidos foi criada a sua Constituição. Outro fator relacionado ao período dessa primeira geração foi a Revolução Francesa. O principal elemento dessa geração é a liberdade individual, apresentando como base os direitos políticos e civis. Os direitos fundamentais que estão inclusos na primeira geração estão o direito à vida, à liberdade, vida privada, propriedade, liberdade de expressão, proteção, participação na religião e na política, entre outros. Para isso ser possível, exigiria, portanto, a abstenção direta do controle do exercício do Estado. E já a segunda dimensão, que é o direitos sociais, econômicos e culturais, o surgimento dos direitos humanos da segunda geração aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou a ser fortalecida a concepção de Estado de bem-estar social. Após a Segunda Guerra Mundial, essa geração de direitos surgiu como uma forma de proteger a dignidade humana e os direitos dos povos. A Organização das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos foram criadas sendo essa iniciativa apresentando como base a fraternidade. E já a terceira dimensão, que é os direitos difusos, os direitos humanos de terceira geração, aparece a partir dos anos de 1960 e estão ligados aos valores de fraternidade e igualdade. Esses direitos estão relacionados ao progresso ou ao desenvolvimento, proteção a grupos sociais vulneráveis e ao meio ambiente, buscando preservar a qualidade de vida. Entre esses direitos estão inseridos o direito ambiental, o direito das crianças, dos idosos, dos adolescentes e, portanto, de deficiência, além da proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural. Essas são as três divisões, as 3 dimensões dos direitos do homem de 1948. Desde a abolição da escravatura, da conquista do voto feminino, passando pelo período de redemocratização do país, do movimento das diretas já, do impeachment do Collor, até a efetiva paulatina de direitos sociais, temos conquistado espaço de maior presença dos cidadãos na condução do destino do nosso país. A Constituição da República de 1988 foi sem dúvida um dos marcos deste avanço. Apelidada de Constituição Cidadã, cuida do tema em vários de seus artigos. A expressão citada aparece logo no artigo 1º da Constituição, que preconiza a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituiu-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, temos aí 5 fundamentos: soberania,
a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. A soberania, vamos falar um pouquinho sobre cada um. A soberania refere-se à entidade que não conhece superior na ordem externa, nem igual na ordem interna. Nas estritas palavras do renascentista francês, a soberania é o poder absoluto e perpétuo do Estado ou nação. Já a cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente uma obrigação do outro cidadão. A dignidade da pessoa humana é um valor moral e espiritual inerente à pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito e tal constitui o princípio máximo do Estado democrático de direito. Em seu sentido original e restrito, a cidadania tem espaço no artigo 14 da Constituição, que aduz a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha dado para repassar alguma coisa. E como a apostila de vocês é muito extensa, eu tentei resumir o máximo possível. Mas vocês vão ter que estudar bastante o resto da apostila, porque é muita coisa. É muito artigo para ser visto e não tinha como colocar nos slides, viu?